está no ar o programa Direto da Horta. Nessa edição vamos falar da horticultura, falar da cadeia produtiva também de hortaliças no Brasil. Tomate, alface, couve, batata doce, cebola, para tê-las então em todas as refeições. Tem muito trabalho no campo, viu? E as hortaliças são importantes aí para o agronegócio. A cadeia fortalece o VBP do agro, o valor bruto da produção. E a Associação Brasileira de Horticultura, fundada nos anos 60, também faz um papel muito importante para o desenvolvimento da cadeia. Sobre esses assuntos, eu converso agora com o Varley Nascimento, que é presidente da Associação Brasileira de Horticultura, a BH. Muito bem-vindo ao nosso programa, Varley. Obrigado, Simone. Eu que agradeço. E é sempre um prazer, uma satisfação muito grande estar conversando aí com vocês e com os assinantes aí desse importante programa que é o Agro Mais. Tá certo. Varley, vamos começar a nossa conversa, então, falando da importância da horticultura hoje no Brasil, porque ela engloba aí, né, várias cadeias. Exatamente. O pessoal não está muito acostumado, né? Geralmente se fala em verduras e legumes, né? Mas a cadeia produtiva de hortaliças, ela engloba aí todas essas oleráceas, como nós dizemos, né? As hortaliças, e aí inclui não só essas hortaliças convencionais, mas também com aquelas plantas alimentícias não convencionais, aquelas hortaliças mais regionais, por exemplo, a vinagreira, a ora pronobis, o peixinho, enfim. E também são incluídos aí os condimentos, as ervas medicinais e as ervas aromáticas. Então, é um mundo aí que se tem por trás dessa palavrinha aí da horticultura. E as hortaliças, vamos focar agora um pouquinho nelas, o setor é muito importante para o agronegócio. A cadeia, então, ela fortalece o VBP do agro, né, o valor bruto da produção. Como é que está a cadeia produtiva hoje de hortaliças no Brasil? Sem dúvida, Simone. Dentro disso que você menciona, né, no valor bruto de produção, e aí esse ano, né, os dados de 2022, o Brasil, o agro atingiu aí 1,3 trilhão, né? E se a gente pegar apenas 3 principais hortaliças aí, a cebola, a batata, o tomate, nós temos um valor estimado aí acima de 11 bilhões. E é muito mais importante que algumas cadeias aí, como o feijão, como o arroz, enfim. Então, é uma cadeia pujante, extremamente importante, não só na geração de renda, geração de empregos, nós estamos falando aí 3,5, 4 milhões de empregos diretos que essa cadeia proporciona, e além, é claro, de fornecer, né, um alimento aí de altíssima qualidade, seja ele fornecendo aí os atributos aí de vitaminas, sais minerais, fibras e antioxidantes. Então, sem dúvida, é uma cadeia extremamente importante aqui para o nosso país, não só para a agricultura, mas também para o nosso consumidor, para a população, e ter uma alimentação mais saudável. O Varley, quando a gente fala da olericultura aí, quando a gente engloba as hortaliças, o tamanho da nossa produção hoje e quais seriam os desafios, né, dessa cadeia para os próximos anos? Bom, nós estamos falando aí no Brasil em torno aí de 1 milhão, 900 a 1 milhão de hectares todo ano, né, plantado de norte a sul, o ano inteiro. Então, isso, Simone, já vem o primeiro grande desafio, né? Nós estamos num país continental, um país tropical, onde nós temos aí chuva, seca, frio, calor, enfim, né? Essas mudanças climáticas agora cada vez mais extremas, mais complicadas para o produtor. Então, nós temos que ter tecnologia, né, para conseguir produzir a contento, né, de qualidade, né, nesses diferentes biomas, nessas diferentes regiões e nas diferentes épocas do ano, né? Lembrando aos nossos ouvintes que boa parte das hortaliças é oriunda, né, originária de clima temperado, então uma grande preocupação, um grande trabalho, desafio, melhor dizendo, é tropicalizar essas hortaliças, ou seja, você mencionou aí na introdução, né, uma couve, um brócolis, enfim, são hortaliças de clima temperado. Então, quando chega em condições tropicais, né, aparecimento aí de pragas, doenças, então isso a pesquisa, inclusive, tem um papel muito importante, né, em desenvolver não só materiais genéticos, variedades para essas condições de Brasil, e também fornecer produtos aí que a população queira, que a população demanda no dia a dia, na sua alimentação.
lembrando ainda que a gente tem uma regularidade de oferta, ou seja, todo dia nós, consumidores, chegamos no supermercado, queremos encontrar lá a alface, a couve, o repolho, o chuchu, o rabanete, enfim, a gente quer ter um consumo variado, né? Isso não pode faltar. E aí entra o produtor por trás disso, produzindo aí o ano inteiro para atender essa demanda da nossa população. Esses desafios aí que você citou, mais tecnologias, né? Quando a gente fala do nosso produtor, né, ali todos os dias trabalhando de sol a sol, por conta também do efeito climático que a gente vê, o sul do país, com todos esses desafios, seca, chuva, geada, enfim, são desafios constantes, né, quando a gente fala de clima. E nessa equação toda, Vale, porque a gente tem que ver, né, mais acesso à tecnologia para os nossos produtores, o nosso agricultor familiar, e também a gente tem que trabalhar com os efeitos climáticos, não é? Pensando lá na frente para poder ter toda essa produção lá na ponta final para atender o consumo, para atender o nosso produtor. Como como levar então para o nosso produtor brasileiro, nosso agricultor familiar, essas tecnologias para ele se proteger, né? Embaixo desse guarda-chuva aí, quando a gente coloca lá na outra ponta, aí os efeitos climáticos. Sim, e aí colocando mais uma pitadinha, né, de informação aí nessa salada, Simone, se você me permite, é dizer que as hortaliças são, né, culturas, espécies altamente perecíveis, né? Diferente, por exemplo, das commodities, de algumas frutas que você ainda consegue armazenar, né? Então são produtos perecíveis e você tem que estar consumindo quase que imediatamente, né? Pensando, por exemplo, em folhosas, até porque a cadeia de frio no Brasil ela é muito pífia, né, para hortaliças. Então, esse é um complicador. Então, realmente, o produtor tem que estar produzindo, plantando e colhendo todo dia para conseguir isso. E, é claro, né, a pesquisa coloca à disposição aí desses produtores, seja o pequeno, médio ou grande, algumas ferramentas para mitigar, para minimizar esses problemas de mudanças climáticas, né, como altas temperaturas, ou granizo, ou geada, ou seca, enfim. Nós temos aí sistemas interessantes de irrigação, nós temos o cultivo protegido, que é aquele cultivo em estufas ou em telados, onde, né, essas condições são minimizadas, inclusive para pragas e doenças. Temos materiais genéticos cada vez mais interessantes, né, resistentes ou tolerantes a algumas pragas, algumas doenças. Enfim, existe aí uma série de medidas, né, que o produtor pode estar se utilizando para conseguir, né, produzir adequadamente. É claro, como a gente mencionou, né, às vezes você não consegue fazer uma produção eficiente no sul, então você produz no Nordeste e vice-versa, ou no Centro-Sul, enfim. Então a hortaliça, na verdade, ela viaja muito para o Brasil, né? A mesma hortaliça, se pensar, por exemplo, numa melancia, que é uma hortaliça, viu, Simone? Assim como o melão, o moranguinho, o pessoal fala que é fruta, mas são consideradas hortaliças. E a melancia, por exemplo, roda. Então, determinadas épocas do ano é produzida no sul e é exportada para o norte e nordeste, às vezes é produzida na Bahia, é exportada para o sul, às vezes é produzida no centro-sul e Goiás. Então, também o produtor, né, algumas empresas, elas têm, né, produção em diferentes locais do país para ter, né, essa melhor interação do cultivo daquela hortaliça com o clima daquela região naquele período do ano. Tá certo. Você citou aí, Vale, o cultivo protegido. A gente vê, voltando ao sul, né, porque a gente mostra muita geada, granizo caindo por lá, a gente vê que alguns produtores eles têm o cultivo protegido aí para garantir, então, a produção dele. Mas eu te pergunto, é uma realidade já em muitas regiões ou ainda falta esse avanço? Porque ele é caro, né? E parte do produtor de hortaliças são pequenos produtores da agricultura familiar, muitos deles sem acesso ao crédito. Então, seja numa estufa, seja num túnel,
seja no mulching, utilizando plástico, aquela cobertura plástica. Então, às vezes, ou na maioria das vezes, o produtor não tem acesso a esse recurso e não tem acesso, obviamente, a essa tecnologia. Então, diferentemente de outros países, nos Estados Unidos, Europa, Japão, Coreia do Sul, enfim, que se utiliza bastante cultivo protegido, como o nosso país ele é grande, ele é imenso, ele tem diferentes condições, então isso aliado ao custo, que é maior, então isso está ficando aí no segundo plano, mas realmente tem avançado, tem crescido, de novo, não como nos países mais desenvolvidos, mas o cultivo protegido ele precisa avançar muito, porque realmente é uma garantia muito grande para o produtor ter uma produção eficiente em determinada época do ano, ter uma produção, inclusive, mais saudável, uma vez que no cultivo protegido você se aplica menos químico, menos agrotóxico, menos defensivo químico, isso permite a produção, a obtenção de um produto teoricamente mais saudável, sem risco de contaminação química por parte aí dos consumidores e, claro, também do produtor. Certo, a gente vai para o intervalo comercial. Na volta, vamos falar aí do trabalho da Associação Brasileira de Horticultura, fundada lá nos anos 60, viu? Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, viu? Que o intervalo é rápido. Voltamos com o Direto da Horta aqui no AgroMais, o canal totalmente dedicado à agroinformação. Nesse bloco agora, nós vamos falar do trabalho da Associação Brasileira de Horticultura, que foi fundada lá nos anos 60 e que presta aí um serviço muito importante para o desenvolvimento da cadeia. Eu estou conversando com o Varley Nascimento, que é presidente, então, da ABH, Associação Brasileira de Horticultura. Varley, nova gestão aí. Fala pra gente aí do trabalho até o momento, desenvolvido pela ABH. Bom, Simone, são 62 anos de fundação, é uma associação de direito privado, na verdade, com o objetivo principal de congregar pessoas, profissionais, técnicos e instituições, sejam elas públicas ou privadas, um bem comum aí que é o desenvolvimento da olericultura. Nós estamos falando aí da produção de hortaliças. Então, a associação tem esse objetivo de incentivar o consumo, de comunicar os resultados de pesquisa, enfim, de colaborar nos diferentes segmentos aí durante a produção e comercialização e, claro, o consumo de hortaliças, seja gerando através de parceria, resultados de pesquisa, seja proporcionando, apoiando eventos científicos, eventos tecnológicos, eventos de capacitação, de formação, enfim, a associação ela tem uma série de atributos aí, trabalhar em conjunto com o Ministério da Agricultura, na Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Hortaliças, além desse intercâmbio de informações com instituições nacionais e internacionais, enfim, tudo em prol e para o desenvolvimento da produção de hortaliças em nosso país. O Varley, então, você citou aí participar junto à Câmara aí de Hortaliças, do Ministério da Agricultura e Pecuária, e eu te pergunto, qual a importância, então, de ter esse debate, dessa proximidade aí junto ao Ministério, para o setor aprofundar mais esse debate, ações para ajudar a cadeia? Exatamente. A BH ela tem uma cadeira dentro da Câmara Setorial de Hortaliças do Ministério, onde são discutidos aí, diferentes ações de normativas, de regulamentos, enfim, instruções normativas, visando aí principalmente a produção, seja ele lá antes da porteira, na produção, e também durante a comercialização, como rastreabilidade, como normas de aplicação de defensivos. Nós estamos falando aí também dos monocrops, mais recentemente aí a rastreabilidade. Enfim, ela atua também como um consultor
né, do próprio Ministério auxiliando, uma vez que nós interagimos, nós, enquanto Associação Brasileira de Horticultura, interagimos desde com a pesquisa, o ensino, né, na academia, nas universidades, com a extensão rural, né, os técnicos que estão no dia a dia ali com os agricultores. Então, nós temos uma experiência, né, informações interessantes que dão subsídios para a Câmara Setorial estar discutindo aí os diferentes problemas, ou as diferentes demandas de empresas, enfim, ou da própria sociedade do consumo, junto ao Ministério da Agricultura. Então, é um trabalho bastante importante, né, que a ABH tem feito aí ao longo dos anos junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária. E uma das pautas que você citou aí é em relação à rastreabilidade, não é? Sem dúvida, hoje, né, nós temos uma portaria ministerial aí, na verdade, da Anvisa, né, e do próprio Ministério, que requer, né, assim como a gente vê esses outros produtos aí, por exemplo, laticínio, carne, já tem o código de barra, né, você sabe de onde está vindo a origem daquele produto, como foi feito aquele produto, e as hortaliças estão caminhando para isso, né? Então, nós, enquanto consumidores, chegamos lá na gôndola do supermercado e queremos saber de onde está saindo aquele tomate, como aquele tomate foi produzido, onde, etc. Então, a gente vai ter esse acesso também. Isso é bom para o produtor e bom também para o consumidor. Então, esse é uma palavrinha bastante interessante que está aí, né, nesses últimos anos, que a gente tem trabalhado bastante para termos, né, uma segurança no que estamos produzindo e também no que estamos consumindo. E cada vez mais a rastreabilidade é uma pauta importante, o consumidor busca muito por ela, né, saber o que ele está consumindo, como foi produzido. A gente vê o governo federal na pauta verde aí, busca aumentar mais em relação, quando a gente fala a sustentabilidade, e a cadeia não foge a essa regra também aí, né, o Varley, em fazer uma produção sustentável, não é? A gente vê que a nossa agropecuária, ela tem esse papel, ela está nesse caminho, mas cada vez mais melhorar quando a gente fala na produção, não é? Exatamente. E a palavrinha hoje, né, da vez é sustentabilidade, como mesmo você frisou, e nós estamos falando não só de sustentabilidade ambiental, mas econômica, social também, né? Ou seja, do bem-estar do trabalhador, de um produto de melhor qualidade, sem agredir o meio ambiente. E você sabe, Simone, a gente tem recebido críticas aí de outros países, principalmente no nosso agro, mas a agricultura brasileira se não a mais ou uma das mais sustentáveis do mundo, né? Então, a cadeia de hortaliças também a gente não pode ter algum problema durante a produção. No caso, hortaliças que tem esse processo de irrigação, como é que está? Bom, boa parte, né, com algumas exceções, né, no sul ainda se utiliza, né, na produção, por exemplo, de batata, de alho, de cebola, não se utiliza muito irrigação. As condições lá favorecem, né, dependendo da época, tem, né, uma precipitação interessante, regular, durante boa parte do ciclo da cultura. Mas no resto do país, né, incluindo também algumas regiões do sul, se utiliza a irrigação. E esse digamos que é um item que merece destaque, que merece atenção, né, por alguns motivos. O primeiro, que a água, né, é um insumo finito, né? Ela uma hora acaba, a gente vê aí que tem época do ano, né, que falta água em determinada região, e isso é complicado, porque a hortaliça praticamente requer água todos os dias, pensando aí, por exemplo, numa folhosa, na alface, numa rúcula, por exemplo, todo dia você tem que colocar água. Então, a água é importante. Agora, ao mesmo tempo, né, a origem dessa água, né, a água é um importante vetor, né, de contaminação biológica, então, dependendo, aí eu estou falando em bactérias, coliformes, fecais, enfim, então, dependendo da época ou do local que você está tirando essa água, pode ser um problema, né? Então, a água, falamos um pouco de quantidade, mas também de qualidade dessa água tem que ser a melhor possível, até porque nós consumimos, né, boa parte dessas hortaliças é consumida in natura,
né? Então, por isso a gente recomenda, né, uma sanitização, uma lavagem dessas hortaliças antes de consumir, porque às vezes pode estar trazendo algum problema aí, principalmente na contaminação biológica. Animais visitam essas propriedades, a água, como a gente mencionou, pode ter uma qualidade não muito adequada. Então, a água é um item importante e que o produtor depende, né? Então, a gente tem trabalhado também, né, com sistemas mais eficientes de irrigação, como o gotejamento, um sistema de hidroponia, e aquele no cultivo protegido, onde a água circula e ela volta, ou seja, 95% ou mais, ela é reutilizada. Então, existem, né, equipamentos para ver realmente a necessidade. O produtor, geralmente, ele irriga mais, na verdade, ele molha muito mais do que o necessário, né? Isso causa, inclusive, problemas aí, de doenças e etc. Então, a água é um item bastante importante, né? É imprescindível na produção de hortaliças. Pois é, o uso consciente da água, né? Porque é um recurso finito, não é? Para a gente já encerrando aqui, eu queria dar uma pincelada com vocês aí da associação sobre a reforma tributária. Está tramitando lá no Senado, né? A PEC passou na Câmara, é analisada então no Senado agora, e se for modificada, volta para a Câmara. E um dos pontos aprovados lá pelos deputados foi a desoneração da cesta básica. Mas o texto da reforma tributária aprovado então na Câmara possibilita que estados, agora estou falando do artigo 20, estados criem então uma contribuição sobre produtos primários ou semi-elaborados e que pode atingir então a atividade da agropecuária, mineração e petróleo, né? O artigo 20 é esse aí que eu estou falando. Eu pergunto para você, qual a expectativa então em relação ao texto que está tramitando no Senado Federal? Isso num primeiro momento, né, o que a gente ouviu, inclusive foi discutido isso na Câmara Setorial, né, essa preocupação maior dos produtores, principalmente dos pequenos produtores, né, que, como eu já disse, geralmente são produtores que não têm caixa, né, não têm crédito, então há uma preocupação, né, de imposto sobre esse importante produto, né? Mas eu acho que, de uma maneira geral, até onde eu entendi, né, eu não sou expert nesse assunto, mas os produtores, né, de hortaliças ficarão aí, certo ponto, desonerados ou não pagarão, né, os impostos que estão solicitando e que estão tentando, né, aumentar para esse tipo de produto. Então, as hortaliças, elas, de certo modo, ficarão de fora, até porque, a não ser aquelas industrializadas, e aí sim existe um imposto maior, mas as hortaliças in natura não. Então, todo esse trabalho, Simone, que a gente tem acompanhado, né, a BH, juntamente com os órgãos de pesquisa, justamente com a academia, com a extensão rural, é apoiar, né, toda essa produção, todos esses produtores, e gerando aí informações, pesquisas. Eu não mencionei, mas nós temos uma revista Horticultura Brasileira que traz aí os principais resultados de pesquisa, seja na área de produção agronômica, mas seja na área também de estatística ou financeira, enfim, de comercialização, que auxilia, de certo modo, toda a cadeia produtiva de hortaliças no Brasil. Tá certo, Vale. Eu queria muito agradecer a sua participação hoje aqui comigo, né, no nosso programa. Eu conversei com o Vale Nascimento, que é presidente da Associação Brasileira de Horticultura. Muito obrigada, viu? Gente que agradece. Quem quiser saber mais um pouquinho da nossa associação, entra lá no nosso site, no Instagram, AB Horticulturas, e tem lá as novidades, as informações, né, do dia a dia da cadeia produtiva de hortaliças no Brasil. Obrigada também a você pela audiência, acompanhando aqui o nosso Direto da Horta. Vamos finalizar por aqui e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.